você poderia explicar sobre a nova lei da telemedicina que foi aprovada em dezembro de 2022? Bom, lembra da resolução que a gente tinha para fazer telemedicina e uma medida provisória, tá? Então, agora a gente tem uma lei permanente, tá? Então, em 2020, foi permitido fazer a telemedicina através de uma portaria ministerial e por uma lei, né, de medida provisória, até quando durasse a emergência de saúde pública. Uma vez que essa emergência de saúde pública terminou, a gente ficou num limbo ali, sem uma legislação específica, mas o Conselho Federal de Medicina, em maio de 2022, ele publicou uma resolução da telemedicina. Então, isso ajudou para a gente ter ainda a normalidade de poder continuar fazendo os atendimentos via telemedicina. Mas faltava uma lei específica. Então, agora, né, foi aprovada a Lei 14.510 de 2022, que foi sancionada no dia 29, né, se não me engano, no dia 30 de dezembro, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, e essa lei é a lei da telesaúde, e dentro da lei da telesaúde engloba a telemedicina, tá? Então, essa lei que foi aprovada, ela traz, inclusive, isso que eu falei na pergunta anterior, que o profissional, ele precisa ter a inscrição em um conselho regional, né, profissional da sua profissão, então, do CRM do seu estado, tá? Isso, por exemplo, é uma das coisas que está na lei, tá? Então, ele considera que a telesaúde é qualquer prestação de serviço de saúde à distância por meio de tecnologias de informação, tá? E comunicação. Então, essa norma, ela garante ao profissional liberdade e completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, porque nós temos profissionais, médicos, por exemplo, que não querem utilizar a telemedicina. Então, por exemplo, ele já está trabalhando numa prefeitura, num concurso público que ele tem, e de repente, da noite para o dia, alguém chega lá e fala, ó, você vai ter que atender por telemedicina. A lei garante até a liberdade dele não querer atender por telemedicina, né, naquelas condições, por exemplo. E também garante a liberdade do profissional também optar por atender por telemedicina, tá? Desde que, né, no caso também a lei informa, que o paciente seja esclarecido sobre o método e que o paciente também aceite, né, o uso da tecnologia, tá? Então, traz essa autonomia, isso é muito importante. Também não faz distinção entre primeiro atendimento, retorno, segundo atendimento. Então, você pode, se o médico tiver vamos dizer assim, a questão do primeiro atendimento sem problemas, ele achar que pode ser feito um primeiro atendimento por via telemedicina, também está dentro das normas, né, da lei, tá? Então, a lei traz essa questão, né, da autonomia do profissional de saúde, do consentimento livre e informado para o paciente, o direito também de recusa do uso da modalidade de telesaúde, por exemplo, para proteger que o paciente no sistema público de saúde ou no privado, forcem, né, o uso da telemedicina numa questão que o paciente às vezes não quer, tá? Dignidade também, valorização do profissional de saúde, na lei traz algumas questões importantes, por exemplo, a recomendação, né, quase que, né, uma orientação para que o valor, né, do atendimento presencial e o remoto sejam iguais, porque o ato é o mesmo, tá? Então, isso é importante. E uma assistência segura e com qualidade para o paciente. Além da questão da confidencialidade dos dados também, e do sigilo, tá? Então, essa lei traz mais segurança para todas as partes, tá? E isso nos traz mais tranquilidade para fazer telemedicina, porque tem uma legislação específica para isso, tá? Então, anota isso, se você quiser saber mais, é a Lei 14.510, de 2022, tá? Que autoriza e disciplina a prática da telesaúde. E dentro da telesaúde, inclui aí a telemedicina. Bom, além disso, né, muita gente tem perguntas também relacionadas à questão da receita digital, que eu já trabalhei em outras lives também, que é o envio, né, de receitas online, tá? Então, muita gente pergunta, que receitas podem ser mandadas, né? Então, você pode, sim, emitir receitas online, né, utilizando aplicativos específicos para isso. O próprio Conselho Federal de Medicina fez um convênio com o Conselho Federal de Farmácia para a validação das receitas digitais. Então, isso é muito importante. Você aprender a utilizar receita digital é muito importante, tá? Então, a gente tem várias situações
Então, propícias agora para a gente fazer o uso da telemedicina com mais tranquilidade. E eu acho que a telemedicina é uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia, independente da sua especialidade, porque você tem situações que a primeira consulta ela é muito viável em algumas especialidades. Outras, alguns colegas podem achar que a primeira consulta não é viável na especialidade dele, por ser uma especialidade cirúrgica, mas ele pode incluir o uso da telemedicina para o acompanhamento desses pacientes ao longo prazo. Algumas especialidades também se beneficiam na questão da teleorientação ou do telemonitoramento de pacientes. Especialidades que você tem atendimento de pacientes que são crônicos, por exemplo, geriatria, neurologia, e até especialidades que os pacientes têm dificuldade de locomoção. Eles podem se beneficiar muito do uso da telemedicina. Então, você tem a possibilidade de introduzir a telemedicina como uma oferta de um serviço a mais do que você tem para oferecer para os seus pacientes. E isso se torna um diferencial, tá? Cada vez mais, nós médicos vamos ter que ter essa habilidade também e, né, como eu falei, de inovação também na nossa prática médica, de como a gente conduz, né, para melhorar a adesão do paciente, para que você tenha também uma oferta diferenciada, ainda mais que o mercado, né, de trabalho médico mudou ao longo dos anos. A gente vai ter aí novamente, hoje mesmo saiu uma notícia que o MEC ele vai terminar a moratória que tinha da abertura de faculdades de medicina. Então, desde 2018, estávamos em moratória, nenhuma faculdade de medicina poderia ser aberta, né? Então, a gente teve aí, em 2018, né? Foi em 2018 que começou a moratória. Então, tinha vários pedidos, né, de abertura de novas faculdades de medicina por liminar judicial. Se eu não me engano, eram 200 pedidos que estão lá no STF. E aí o MEC abriu hoje uma portaria acabando com essa moratória. Então, a gente tem aí uma nova leva aí de faculdades de medicina que vão se abrir. Hoje, calcula-se que, em média, são formados 25 mil médicos por ano. Então, você precisa ter diferenciais na sua prática médica. E a telemedicina pode ser esse diferencial, tá? Então, você vai estar atualizado, vai estar utilizando uma ferramenta que pode ser um benefício para o seu paciente. Traz mais comodidade, mais conforto para o paciente, pode melhorar a tua dinâmica ali dos seus agendamentos, a questão do controle da tua agenda, você pode aproveitar melhor os seus horários, aproveitar melhor a sua agenda utilizando a telemedicina também. Então, um exemplo que eu dou, que já aconteceu comigo algumas vezes, é do paciente de manhã ligar para desmarcar uma consulta. E naquele horário, às vezes, fica difícil encaixar outra consulta presencial. Mas uma telemedicina é mais fácil do paciente, que não pode se deslocar naquele momento, ele encaixar uma consulta. Às vezes até pelo mau tempo, né? Um dia que está muito chuvoso, o paciente não vai poder vir, mas mesmo assim ele pode fazer a consulta dele por teleconsulta. Então você já fala com ele, analisa a situação e aí depois marca um retorno presencial. Você pode adiantar muita coisa para o paciente. E isso é uma ferramenta que vai ser o seu diferencial relacionado com outros colegas. Quem utiliza bastante telemedicina nessas questões, né, já tem visto um benefício, porque os pacientes, eles vão falando para outros pacientes, né, para conhecidos deles, né? Ah, olha, tive essa vantagem, quando eu precisei do médico, ele pôde me atender online. E as pessoas começam a se interessar. Cada vez mais as pessoas vão querer utilizar a telemedicina. E agora que a gente tem uma legislação, fica muito mais tranquilo, né? Porque muita gente tinha aquela incerteza, será que pode? Como é que vai ficar a lei? Como é que vai ficar a resolução? E muitos colegas nem sabem que já existe resolução para telemedicina, né? Então, a gente já tem a resolução, tem legislação, então a gente tem muita coisa que nos dá essa segurança e também traz, né, com maior clareza as regras do jogo.